Bom dia a todos, aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, começando mais um vídeo da série Terapia Matinal, essa é a edição número 26. E como vocês podem ver, hoje nós temos novidades aqui, nós temos um cenário novo. Bom dia, Bruno, que está chegando. Temos um cenário novo, presente da minha querida esposa Araceli, te amo. Como vocês sabem, eu gravava da sala, né? E sempre tinha alguma perturbação na janela, algum vizinho chamando, alguma interrupção. E ela fez esse cantinho para mim, para eu poder estudar, para poder gravar meus vídeos, né? Vocês podem ver uma produção fenomenal aí que ela preparou para mim, me fez uma surpresa. E a partir de agora, terapia matinal tem um cenário novo, tem recursos novos aqui, muito mais confortável, muito mais pronto para poder continuar dando lives de qualidade. Não, Bruno, agora não tem mais carteira. Se ele conseguir aparecer na janela do meu quarto, eu solto o cachorro nele, não se preocupa não. Mas enfim, a gente vai melhorando com o tempo, né? Zeca, meu querido tio Zecão, quanto tempo, rapaz. Seja bem-vindo a esse espaço. Então, a gente está aqui inaugurando um espaço novo, não tanto quanto eu gostaria, queria deixar a janela aberta para iluminar um pouco mais, mas infelizmente a minha vizinha resolveu fazer uma reforma ontem e está quebrando 2 janelas na casa dela, desde as 7 horas da manhã que eu tô com uma arretada na cabeça. Mas enfim, como eu acordo cedo não tem problema, a gente começa o dia mais cedo aí no pique. Então vamos lá, sem mais delongas, hoje é o vídeo número 4 da série Vida Nova, série de mudanças de pequenas coisas na nossa vida, né? E hoje eu vou falar de uma coisa não tão pequena, que a gente deve tomar cuidado, que a gente tem que prestar atenção, para quem quer mudar esse lado da vida dela. É um lado meio complicado, é o lado dos vícios e das compulsões. Por que não é uma coisa não é uma coisa tão simples? Porque ele envolve uma série de estruturas não só da personalidade, não é uma coisa só comportamental do ser humano, não é uma coisa que vem com o tempo, não é uma coisa social, é uma coisa neurológica, é uma coisa química que vai tomando conta do organismo. Então os vícios são aquelas atividades repetitivas que a gente vai fazendo. Começa pelo lazer, começa pelo prazer, sempre num sentido de um prazer imediato. Nunca é uma coisa que você faz por satisfação, você faz porque naquele momento aquilo parecia legal. Naquele momento você vai ter uma sensação de euforia, uma sensação de bem-estar, né? E é um comportamento momentâneo que pode acarretar mudanças aí para a vida inteira, dependendo do químico, dependendo da droga que você esteja fazendo uso. E quando eu digo drogas, eu digo de um modo geral, tá? Não digo só as drogas ilícitas, eu falo também de cigarro, de bebidas, nessas drogas do dia a dia. E mexer com o inconsciente também. Tudo aquilo que envolve a nossa personalidade, tudo aquilo que afeta o sistema nervoso vai afetar a nossa estrutura mental, nossa personalidade e, portanto, vai ter um reflexo direto no inconsciente. Como vocês sabem que me acompanham, eu gosto muito da referência do inconsciente como uma casa escura, pela qual a gente vai caminhando cômodo a cômodo, mas sempre há outros cômodos que estão no escuro esperando para ser descobertos. O inconsciente é exatamente isso. Nós temos uma parte de nós que nós nos damos conta, que é o nosso lado consciente, né? Onde nós levamos a nossa percepção como uma lâmpada pela casa. Mas tem todos os outros cômodos ali para serem descobertos que a gente sabe que estão ali e naquele momento não estão visíveis, não estão sendo percebidos pela nossa consciência. Não quer dizer que eles não estejam ali, mas eles têm sua própria decoração, seus próprios conteúdos ali, muitas vezes assombrando. E quando a gente fala de vícios, a gente fala desse mecanismo de assombrar do inconsciente. Conteúdos, histórias, lembranças, experiências ruins que a gente passa na vida e que ficam assombrando o nosso pensamento. E o uso de drogas é muito comum para que a gente corte esse mecanismo de ficar pensando nisso, de ficar se deixando assombrar por esse lado, né? Você não quer ficar lembrando de um trauma, você não quer ficar lembrando de uma angústia, de uma ansiedade, de uma tristeza, de um luto. Então você recorre a drogas porque naquele momento ela vai aplacar aquela sensação ruim que você tem. Naquele momento. Infelizmente o preço que se paga é muito alto. E aquilo que deveria ser um momento de distração
vai se repetindo, vai mudando a sua forma de pensar, vai mudando a sua forma de se relacionar, de agir com você e com as outras pessoas, e vai se tornando parte do seu comportamento. Aquilo que deveria ser uma fuga se tornou a sua missão de vida. Manter aquele comportamento escondido, manter aquela experiência, aquela atitude sob controle, né? Então, eu gosto de dizer que o vício ele é muito ligado à sensação de prazer e depressão do nosso sistema nervoso. O que é isso? Como eu já falei várias vezes, a nossa captação de serotonina, o nosso inconsciente, ele tem altos e baixos de neurotransmissores que nos dão sensação de bem-estar, e depois, como eles estão sendo menos produzidos, que o cérebro ele não fica numa produção constante, ele produz um pouco, libera no organismo, ele fica um pouco em latência. Depois produz mais um pouco, libera para o organismo e fica mais um pouco. E isso cria uma ondulação, isso cria uma sucessão de altos e baixos, perdão, de bem-estar, mal-estar, cansaço, ânimo, né? E a droga, ela vai agir diretamente nesse mecanismo. Como ela interfere na nossa química, ela pode ou inibir a produção desses neurotransmissores, de modo que essa oscilação vai ficando cada vez menor. Ou ela pode ficar muito baixa, num campo muito acelerado do nosso pensamento, ou ela pode ficar muito baixa num campo de latência dessa produção. É como se o nosso organismo não soubesse mais armazenar aquele neurotransmissor. Ele produz e já joga na corrente mesmo sem ser necessário. Então é como se ele estivesse produzindo um remédio, injetando na gente sem que a gente precise dele, porque a droga está fazendo aquele papel. Então, ou a pessoa fica num constante travou a língua, num constante estado de euforia, né? Então, sempre acelerada, sempre agitada. Quando ela começa a dar uma desanimada, a personalidade dela, o comportamento dela dispara o alarme de: opa, você está ficando triste, você está ficando desanimado. Taca a droga para dentro. Taca a droga para dentro, volta lá para cima para aquele pico. Ou crava aqui embaixo no nível da depressão, no nível do desânimo, da tristeza. Sabe aquela sensação de vazio que a gente tem de vez em quando? Não tem nada de errado nisso, ele é normal. O nosso cérebro precisa desses momentos de parada para ele desacelerar, relaxar, respirar. Só que tem gente que tem medo disso, porque nesses momentos elas começam a pensar nelas mesmas. Então o que acontece? Elas começam a lembrar de medos, de traumas, de angústias, de ansiedades, de uma série de questões que elas não querem pensar. Então elas usam a droga para se distrair, para sair desse buraco, vamos dizer assim. Só que se eu criei um mecanismo de dependência onde ele está me prendendo aqui embaixo, eu preciso de muita droga para que isso aqui vá subindo. Lembra que eu não tenho mais essa ondulação, a droga já comprometeu esse mecanismo. Então eu preciso cada vez mais droga para que entrar num nível ali de saúde com relação à produção de neurotransmissores que vão me colocar em movimento, que vão animar o meu dia. Entendeu? Medo de si mesmo, exatamente. A gente tem medo de tudo aquilo que a gente pensa. E aí muita gente percebe que o que pensa é o que ela é. Então ela passa a ter medo dela mesma, ela não quer viver a vida dela. Então a pessoa muitas vezes vive a vida dos outros. São pessoas muito ciumentas, muito inseguras, entendeu? Muito controladoras. Elas querem viver a vida dos outros, elas querem mandar na vida dos outros, mas não olham para a vida delas mesmas. Muito bem colocado, Bruno. Então, quando a gente fala de vícios, a gente tem que lembrar, eu como sempre a minha colinha aqui do lado, agora é mais prática ainda, com esse meu novo cenário, que na psicologia comportamental a gente fala que existe um mecanismo de reforço constante. O que é esse reforço constante? Tô mal, usei uma droga, me senti bem, consegui um prazer imediato. Consegui naquele momento sair da enrascada que eu estava, sair do medo, da angústia que eu estava sentindo. E isso é bom. Não estou mais sentindo medo, não estou mais me sentindo mal. Então, eu estou reforçando, entendeu? O uso dessa droga. Denise, eu chego lá. Mas sim, o mecanismo é o mesmo, tá? Quando a gente fala de vícios, a gente sempre tem em mente o vício em drogas. Como eu falei, álcool, bebida, cigarro. Mas tem outros tipos de vícios. Qualquer comportamento que te afete.
na personalidade, mude o seu jeito de ser, de pensar, entendeu? Perdão. E se torne uma necessidade constante, guarda essa palavra, necessidade constante, pelo menos para você, não é que você precisa, mas você sente que precisa. Se torne uma necessidade constante para você, aquilo é um vício. Podem ser drogas, como eu falei. Pode ser vício pela mentira, pode ser vício em comportamentos, pode ser vício em sexo, pode ser vício em comida, compulsão alimentar, vício por exercícios físicos, entendeu? A pessoa vai 5 vezes por semana na academia, se acaba de tanto malhar, às vezes mais de uma vez, e no fim do dia ela não entende por que ela está com tanta dor, por que o corpo dela está tão desgastado. Está lá ganhando massa muscular com base de suplemento, base de tudo isso. Mas o corpo dela está num estado de estafa muito grande. Gente, o coração não aguenta. Tá? O coração é feito para bombear o sangue para o nosso corpinho lindo, do jeito que a mamãe colocou no mundo. Então, assim, se você abusar, se você se matar de tanto malhar, de puxar ferro, de correr qualquer tipo de atividade física, até trabalho laboral, trabalho braçal, entendeu? O corpo vai sofrer com isso, o coração vai sofrer com isso. Ele não foi feito para aquele nível de desgaste, para aquele corpo. Bom dia aí pro pessoal que está entrando, Zé Benedito, Érica, sejam todos bem-vindos aí. Entendeu, Denise? Então, assim, qualquer coisa que comprometa o seu comportamento, qualquer coisa que te prenda nessa rotina, nessa percepção de eu preciso fazer, eu não me controlo, se torna um vício. Tem gente que tem vício por isso aqui, ó. Lives do Instagram. Tem gente que passa o dia inteiro fazendo live, com 5, 6 lives por dia, e não tem nem do que falar. A pessoa está batendo papo com ela mesma, é como se ela estivesse fazendo um vlog, né? Um diário pessoal, através da live. Mas ela acaba se expondo, ela acaba falando dela o tempo inteiro, por uma necessidade não de aparecer, mas de fazer live, porque agora, com esse negócio de pandemia, todo mundo afinal está fazendo live. Mas eu vou dizer o seguinte, as pessoas estão aprendendo a usar as lives para transmitir, para dar aulas, para fazer aulas, para transmitir conteúdo. Só que muita gente está usando como uma desculpa para se expor, entendeu? Uma desculpa para falar de si, para colocar as próprias ideias, e não tem nada de errado nisso, tá? Como eu falei, quando é que isso vai se tornar um vício? Quando você começa a ter aquela euforia. Já, ai meu Deus, está chegando a hora da live. Ai meu Deus, aí a pessoa corre, se arruma, para o que ela está fazendo, briga com o marido, prende o cachorro, segura, tranca os filhos no quarto e vai lá pro quarto dela, liga o celular e começa a falar. Não sabe nem do que ela está falando, mas ela precisa estar ali diante do celular falando. É um vício moderno. Vício na tecnologia, vício nas redes sociais. A gente falou, o Bruno fala bastante disso também, questão da procrastinação. A pessoa acorda, eu tenho um trabalho para fazer. Aí você senta na frente do computador, peraí, deixa eu pegar meu celular aqui, deixa eu dar uma olhadinha nos meus e-mails. Aí tá vendo os e-mails, vem aquela notificação do Facebook, já corre pro Facebook, já tá lá, curte aquilo, compartilha aquilo, tá dando risada, bate aquela mensagem no Instagram, corre pro Instagram para responder aquela mensagem, e quando você vê já é meio-dia, tá na hora do almoço e você não trabalhou a manhã inteira. Vício em redes sociais, vício em tecnologia. E hoje em dia, como é uma necessidade da nossa forma de ser, da nossa forma de trabalhar, a gente muitas vezes não percebe que está sofrendo disso. Eu falo assim, porque eu já tive, inclusive, pacientes crianças com esse grau de compulsividade, entendeu? Pais que não sabem o que fazer. Filho, tá aqui o celular, vai jogar. Ou então bota o desenho para a criança ficar assistindo. Né? E não tem interação, não tem aquela proximidade, mãe, filho, pai, filho, entendeu? Perde-se o social. Aí o que acontece? Como é a única forma de satisfação, de contato ali que a criança tem, ela vai se tornar dependente. Chega um ponto em que a criança olha brava para a mãe, cadê meu celular? 6 anos, já ouvi de uma criança de 6 anos de idade isso. No meio do hospital, brava de verdade com a mãe, porque a mãe guardou o celular porque ia passar no médico, não era hora. E a criança começou a fazer um berreiro. Por quê? Porque ela não sabe ficar sem o celular. Então é um vício instalado, uma dependência, você entendeu? E é bem por aí, Bruno. A gente tem medo de perder algo que na verdade a gente não está nem procurando. Não sei o que eu vou perder, mas vai que eu perco. Então perde-se o valor. Eu acho que o valor é a palavra.
entendeu? A gente dá muito valor para uma coisa que não é real. Porque rede social, minha gente, não é real. Você bota a foto que você quer, você conta a história que você quer, você compartilha o que você quer compartilhar. Nem sempre aquilo representa a sua forma de pensar. Aquilo é uma ideia que você teve, que você se identificou e resolveu passar para frente. De repente você não pensou no tamanho da dor de cabeça que aquilo pode dar. Você interpretou aquilo de um jeito, outra pessoa vai interpretar de outro, vai brigar com você e de repente uma coisa que era para ser um lado de lazer virou uma discussão muito séria. Então, assim, dependência pela tecnologia, pelas redes sociais, crianças hoje em dia já estão sofrendo disso, crianças novas. Eu falei dessa criança de 6 anos aí, mas eu conheço relatos de outros psicólogos que atendem crianças com crianças de 4 anos que não ficam sem desenho. Seja na televisão, seja no celular, seja onde for. Ah, tava na rua, na padaria, isso antes da pandemia, claro. Tava na padaria tomando café e comendo pão. Mas tá lá com o celular vendo desenho na hora de comer, em vez de estar interagindo com a mãe, vendo o movimento, tomando sol, fixando vitamina D no organismo, que é importante. Então, assim, a gente perde um pouco a noção. E o vício faz isso. O vício tira da gente esse senso crítico de, nossa, tá demais. Nossa, eu preciso fazer outra coisa, eu tenho um trabalho para fazer. Ah, mas peraí. Vocês entenderam? A pessoa que é viciada, ela não percebe. Se torna um vício no momento em que ela perde essa percepção. Porque enquanto ela percebe, é uma mania, é um hábito. Hábito ruim, mas é um hábito. Agora, quando ela não percebe mais o que ela está fazendo, é um vício. Entendeu? O usuário de drogas é a mesma coisa. Entendeu? No começo ele sabe o que ele está fazendo. Sabe que ele está bebendo, sabe que ele está usando uma droga. Chega um ponto ele já não tem mais essa percepção. Não é que ele não sabe que ele está se drogando, obviamente ele sabe. Mas ele não percebe que ele já tomou as providências para aquilo. Que ele já está a caminho do bar, que ele já está a caminho da boca para comprar mais droga. Entendeu? E então assim, é muito complicado lidar com vícios, porque você vai na essência da criação daquela pessoa. Você está falando de um grau de comportamento e de aprendizado tão profundo que é difícil você intervir. Em alguns casos, você só consegue com a ajuda familiar. Você precisa de alguém do dia a dia daquela pessoa, do lado dela, atento a ela, entendeu? Perdão. Atento a isso. Atento àquela pessoa. Ah, cadê fulano? Ah, saiu sozinho? Ai, meu Deus, ele deve estar indo lá comprar. E vai correndo atrás. Quantas mães, vocês já não ouviram relatos? Quem for psicólogo, terapeuta já deve ter ouvido até em primeira pessoa, né? Que já foi até a boca atrás do filho lá, arrancou o filho lá de dentro, muitas vezes já se drogando, muitas vezes antes de se drogar, já brigou com o traficante. Eu conheço várias mães que fizeram isso, que entraram na boca e arrancaram o filho aos tapas lá de dentro. Entendeu? Então, assim, uma mãe desesperada faz tudo pelo filho, a gente sabe disso. Tá? E por isso que eu falo, a família é importante, ter essa interação. Você vê na família quem é o modelo de autoridade, quem é o modelo de referência daquela pessoa, porque é aquela pessoa que o viciado vai levar a sério, é aquela pessoa que o viciado escuta. E nem sempre é o pai, nem sempre é o marido, a esposa, às vezes é o filho. Entendeu? Eu tive um paciente dependente químico, daqueles brabos mesmo de caricatura, que ele não dava valor para o que a esposa falava, por mais que eles brigassem, para o que o pastor da igreja falava, não dava valor para o chefe, estava quase perdendo emprego, mas ele escutava um vizinho como se fosse o próprio pai. Provavelmente tem uma relação ali de transferência, uma questão paternal ali, um complexo paterno mal resolvido, como diria Jung, né? Mas uma outra hora eu entro nessa questão de relacionamentos. Mas para ele bastava. Então, se aquela pessoa viesse e o repreendesse, podia ser a mesma coisa que a família inteira, que a comunidade inteira já falou, mas ouvir daquela pessoa para ele tem um peso muito maior. Dói mais. Como dizem, dói mais embaixo. Então, é sempre legal a gente buscar, quando vai trabalhar com uma questão de dependência, seja química, seja do que for, tá? Jogo, pornografia, sexo, comportamentos, porque sim, existem vícios em comportamentos quando a gente fala de comportamentos ruins. Eu já chego lá, guardem isso. Então a gente tem que achar aonde está a válvula de entrada para o coração daquela pessoa. Tá? É aí que você vai conseguir começar a produzir uma mudança e ter um rumo terapêutico para aquele trabalho. Senão vai ser só mais uma conversa, vai ser só mais uma pessoa que aquele viciado vai ignorar. E acredite, ele faz isso muito bem, ele já está acostumado. Então não adianta ficar no verbal, você tem que ir para o comportamental.
palavra que eu sei que o Bruno adora. Bruno falou que também desenho acaba hipnotizando a criança, sim, hiperestimulação. Não é saudável para uma criança assistir tanto tempo de desenho. Seja desenho, seja vício, seja jogos desses para as crianças, entendeu? Cria um alinhamento ruim para a percepção. Então, quando a gente fala de... Voltando um pouco agora para a questão das drogas, tá? Quando a gente fala da drogadição, a gente tem que entender o que significa dizer que uma pessoa é drogadita. É a mesma coisa que viciado? Quase. Tá? O viciado lembra que ele tem a compulsividade de ir atrás. Ele não percebe, ele tem uma desculpa, mas ele tem esse comportamento repetitivo que vai acabando com a vida dele. Entendeu? É aquela pessoa que não para em casa, frequenta bar, tá sempre no meio em roda de amigos, se drogando, fumando, fazendo sabe lá Deus o que, entendeu? Mas não tá com a família. Muitas vezes a família já tá acostumada. Ah, deixa que assim pelo menos não briga. Entendeu? Não pode deixar. Mas às vezes é mais fácil você deixar do que você ter toda aquela dor de cabeça de brigar, de discutir, de aguentar a pessoa de tromba na sua frente, com um bico desse tamanho. Entendeu? Então, por isso que é importante você levar em conta a questão da família. Como é que a família interfere na rotina daquela pessoa, na dinâmica daquela pessoa com ela mesma? Né? Então, a drogadição, como diz o próprio dicionário Aurélio, é uma pessoa que é apegada a algo, no caso a droga. Né? Ela é apegada àquilo, ela não fica sem. Então já é mais do que um vício, é mais do que o comportamento de ir atrás, de ter que fazer, de ter que ter aquele comportamento. A pessoa não consegue mais ficar sem aquilo. Ela fica doente, ela tem tremedeira, ela vomita, ela sua pelos poros. Isso se chama abstinência. Entendeu? A pessoa fica doente mesmo, o corpo sente falta daquela substância ou daquilo de que a pessoa é viciada. Eu vou focar um pouquinho aqui na questão da droga para não ter que ficar falando toda vez todos os tipos, mas vocês entendam que vícios, como eu falei, podem ser qualquer coisa que se torne rotineiro, que se torne uma busca constante da pessoa. Eu vou focar um pouquinho aqui na droga. Tá? Normalmente, a pessoa que é adicta, né, que é droga viciada, ela vai conseguir uma remissão através de duas associações, química e comportamental. Ou seja, muitas vezes farmacológica, tratamento médico, e psicológica. Entendeu? Psicológica no sentido de terapia ou acompanhamento ou um acolhimento. Às vezes só acolhimento já basta. A pessoa vê que existe um ambiente saudável onde ela pode se expressar, onde ela pode ser ouvida. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Principalmente quando a gente fala de um adolescente. Qual é a principal queixa do adolescente? Ah, meus pais não me ouvem. Ah, o professor não me entende. Ah, eu tô mal na escola. E aí vai pra droga. Vai pra droga. Vai pra droga. Porque assim na cabeça dele, ele tira essa sensação de que ninguém me entende, só que na verdade o que está por trás? É o quanto ele se importa com o que os outros pensam. O quanto ele busca aquilo que os outros pensam. E como ele não encontra, ele se dispersa. E a droga é o jeito mais fácil da gente se dispersar. Sabe? Uma coisa que você vai levar muitas vezes alguns segundos para fazer, minutos ali no máximo, e vai ter uma euforia que vai durar por algumas horas. Né? Então são algumas horas que você vai ter uma paz, sem se preocupar com essas coisas, sem se preocupar com essa falta de atenção, com essa negligência, vamos dizer assim, dos pais, dos professores, dos amigos. Muitas vezes a família, por não ter estrutura ou conhecimento, não consegue ajudar a pessoa em drogadição. É exatamente isso. Por isso que, assim, qualquer terapia, qualquer intervenção em saúde que você envolva, qualquer tipo de adição, qualquer tipo de vício, sobretudo a drogadição, que ela é tão pérfida assim, você precisa da ajuda da família. Você precisa, como eu falei, encontrar ali na família qual é o núcleo familiar daquela pessoa, com quem que ela vive, né, com quem que ela mora, se ela mora com alguém, qual é a relação dela com a família, até você encontrar uma pessoa, né, que ela dê valor.
Eu estava falando de drogadição de adolescente. Você sabe uma coisa que é muito comum na queixa do adolescente? Ele buscar a droga porque ele está infeliz em casa, porque ele não se dá bem com a família, porque o pai não leva a sério, porque a mãe não leva a sério. Aí você, durante o terapeuta, sabe o que você descobre? Que na verdade ele está com raiva dele mesmo por ficar magoando a mãe ou o pai. Essa sensação de desconformidade, por assim dizer, de fazer aquela pessoa infeliz vendo a atitude dele, incomoda. Então ele não consegue, então ele não para em casa, então ele fica muito tempo fora e só volta quando a droga já está baixando. Inconscientemente é um jeito dele não encarar que ele não consegue satisfazer aquela pessoa, porque aquela pessoa é importante para ele, entendeu? E ao mesmo tempo é um jeito dele não lidar com essa dificuldade de chegar naquela pessoa e falar: olha, eu te levo a sério, me ajuda, preciso de você. Então, vocês percebem o quanto é complexo você trabalhar com a questão da drogadição? Você tem que entender uma relação inteira de valores, de fatores que estão por trás daquilo. Não é simplesmente, fulano é fraco, ele usa droga. Mas por que será que ele usa droga? Por que será que ele começou a usar droga? Lembrando que cigarro é uma droga também, é uma droga permitida, é uma droga vendida, mas é uma droga que faz mal, que vicia, que envenena, que acaba com a saúde, né? Pode ser, Zé, pode ser uma questão de luta e fuga, mas aí a gente já está falando de um comprometimento neurológico mais severo. A pessoa já está tendo efeitos ali no sistema nervoso central, na produção de serotonina, de dopamina, né? A pessoa está tendo efeitos ali muito profundos no mecanismo neurológico dela. E a droga vai fazendo isso, ela vai entrando aos pouquinhos, vai correndo essa corrente sanguínea. Lembra que eu falei da produção dos hormônios, dos ansiolíticos, dos depressivos e da oscilação que tem que acontecer no nosso organismo, né? A droga, quando ela vai sobrepondo essa produção, chega uma hora que o cérebro faz: já que eu tenho isso artificial, eu não vou mais me preocupar com essa produção. Lei do menor esforço. O cérebro é uma máquina. Se ele está percebendo que uma determinada função não é necessária, ele vai parar, ele vai inibir aquela função em detrimento de outras, ele vai se preocupar com outras coisas. E aí você tem a droga tomando o lugar de um neurotransmissor. Olha que coisa muito legal de você fazer com você mesmo. Não que a pessoa perceba. Entendeu? Não que a pessoa perceba. Então, assim, é muito comum a pessoa estar num grau de dependência já onde ela não só não consegue ficar sem a droga, como ela sente que ela precisa daquilo. E ela precisa. Entendeu? Como eu falei, aquele mecanismo não para. E a droga chega uma hora, ela começa a suprir aquele mecanismo que a pessoa precisa. Não sei se eu expliquei direito, Zé, a questão da luta e fuga, né? Quando o cérebro se sente ameaçado, quando o nosso instinto é ativado, o nosso instinto mais profundo é ativado, seja pelo uso da droga, pela paranoia que ela provoca, ou pela falta dela, né? A gente ativa esses mecanismos instintivos do nosso cérebro que a gente chama de resposta de luta e fuga. Ou a gente enfrenta aquilo que a gente vê como uma ameaça, ou a gente foge da nossa realidade. Como eu falei do adolescente, que briga em casa e sai para se drogar na rua. Na cabeça dele, ele está saindo de casa porque os pais não entendem ele. Mas também ele tem em mente que ele está fugindo de uma realidade, que ele está fugindo daquela responsabilidade de lidar com os pais, são a família dele. Só que essa estrutura para ele não é muito clara, entendeu? Então, por isso que é importante o processo de psicoterapia, o processo de acompanhamento, né, com essas pessoas, para elas entenderem a importância daquilo que elas estão deixando de lado. Porque elas não têm essa noção. A droga já tomou, o comportamento de ir atrás da droga já tomou esse papel na vida delas. Não entendi sua colocação, Júlio. Armazenar energia, essa é a função. Explica um pouquinho melhor para mim que eu não consegui entender. Quando a droga age no cérebro, ela produz uma série de efeitos que a gente estava falando do sistema nervoso. Entre eles, ela vai diminuir a ansiedade e a tensão. Lembra aquele mecanismo que ia cravando lá em cima? Ela vai rebaixando
para que a gente possa lidar melhor com a forma de pensar, aquelas são as drogas relaxantes, né? Drogas que vão acalmando os nervos, botando a gente no lugar, assim, por assim dizer. Acalma o pensamento, a gente consegue raciocinar melhor e às vezes até tem a ilusão de que a droga está melhorando a nossa capacidade de raciocínio. É uma ilusão, tá? Pode ser uma resposta imediata, mas na verdade você está substituindo a sua capacidade de concentração. Perdão. A sua capacidade de sentar, de evoluir, de se concentrar. Não é a droga que vai fazer isso, é você. Se você não treina isso em você, encontra na droga, o que acontece? A droga toma o lugar do seu treinamento, da sua própria capacidade. Isso também não é legal, entendeu? O melhor remédio que existe para tudo na nossa vida, no nosso corpo, é o cérebro, está no cérebro. É o pensamento, é o emocional, é o comportamental. Então tudo isso está programado aqui dentro para acontecer, só que a gente tem que ir atrás dessa resposta, a gente tem que acessar essas atitudes, essas ações, né? Sem treino nada acontece. Então a gente precisa dar um movimento para isso, a gente precisa que aquilo comece a acontecer. E essa busca é importante por essas respostas. Então, eu gosto de dizer o seguinte, sempre que eu começo a trabalhar com drogadito, eu pergunto na lata, como começou isso? A maior parte sabe. Vai se fiar na idade, vai falar da primeira vez que usou, vai tentar dar desculpa, porque eu estava com amigos, porque estava todo mundo usando, porque eu estava numa festa, né? Vai ter uma desculpa pronta ali, ó, na pontinha da língua. Muitas vezes a droga é usada para suprir uma falta, exatamente. Você sente falta de alguém, você sente falta de alguma coisa, é uma sensação de vazio que você tem na vida e você não sabe o que é. E aí a droga te faz parar de pensar naquilo. Ou achar que você encontrou aquilo em você, ou parar mesmo de pensar. Você se distrai com outras coisas através do uso da droga porque você fica na euforia, você fica ligadão, né? Muito bem colocado, Araceli. A Araceli, minha esposa, para quem não conhece, é a autora desse cantinho lindo aqui que eu estou fazendo a live hoje. Então, ó, te agradeci antes, te agradeço ao vivo agora. Muito obrigado, te amo, viu? Então, reduz a ansiedade, a tensão, provoca euforia ou mudanças agradáveis, aquela pessoa que é muito fechada, muito baixo astral, de repente ela encontra na droga um jeito de se abrir, uma desculpa por se abrir. E nesse ponto, a mais comum que a gente tem é a bebida. É a pessoa que bebe um pouquinho no começo das festas para se soltar, só um pouquinho. Bebe para se soltar, para interagir melhor e de repente, quando vê, já está trançando as pernas, já está dançando até sem música, já está mexendo com todo mundo, entendeu? A pessoa perde a estribeira de até onde ir. Aquele pouquinho deixou de ser só um pouquinho. Então, outro efeito da droga é a mudança do comportamento. Impressão, como eu falei, impressão de aumento da capacidade mental e física, você se sente melhor, então você acha que você está rendendo melhor, mais concentrado. Se você faz uso de anabolizantes para atividade física, você vai achar que você está melhorando o seu desempenho, mas na verdade, como eu falei lá atrás, você está desgastando o corpo, entendeu? E esse desgaste é muito nocivo porque, primeiro de tudo, você não percebe por causa da própria droga. Ela tira o seu senso de autopercepção. É isso aí, Zé. Às vezes a gente usa para se enturmar, para se sentir importante, entendeu? N razões. A gente tem vários motivos para usar drogas. Sejam elas quais forem. A gente sempre vai achar uma desculpa, a gente sempre vai achar uma razão, a gente sempre vai achar um lugar onde a gente consiga fazer aquilo e ser aceito. Seja pela curiosidade, seja pela conivência, ou seja pela manipulação daquele amigo, super amigo que quer você naquele meio, não vive sem você, amigão do coração, vai e te leva para a droga. Grande amigo, né? A Araceli falou aqui, vício em medicação, principalmente as psicotrópicas, acho uma das mais perigosas e mais difíceis de lidar. Exatamente. Quanto mais química envolvida na drogadição, maior e mais rápido é o efeito no sistema nervoso. Como falou o Zé lá em cima, vai ativar o mecanismo de luta e fuga, vai ativar o mecanismo de dor e prazer do organismo, então a gente vai se sentir bem, vai querer aquilo o tempo inteiro. Então, quanto mais forte esse efeito, mais dependência ele cria. Por que o crack é tão nocivo? Porque o efeito dele é imediato, só que ele é imediato no sentido destrutivo. Você praticamente, imediatamente não sente mais dor,
não sente mais enjoo, não sente mais desânimo, você não sente mais nada. Você fica literalmente bobão. Não sei se vocês já interagiram ou atenderam um usuário de crack de muito tempo. A pessoa fica, fulano, estou falando com você. Alguém chama ele, ele é assim. Porque o cérebro está sendo tão destruído pela química, pelo peso daquela substância, que ele perde a própria capacidade de responder, ele não percebe. É que nem a gente fala, né? A caixinha está vazia, a casinha está ali, mas não tem ninguém em casa. É mais ou menos isso, a pessoa não percebe mais onde ela está. Ela perde esse senso de realidade. E chega um ponto, isso é definitivo. Porque você está degenerando o cérebro. Chega uma hora o cérebro não consegue mais repor. Não é que ele reponha. A gente vai mudando dentro do cérebro o local, as redes neurológicas que estão sendo ativadas a cada índice de aprendizado, a cada função cerebral que é afetada, o cérebro muda aquilo de lugar para que ele continue funcionando até uma hora que ele não tem mais para onde ir. Que o cérebro já está tão ferrado que ele não consegue mais, não tem mais lugar viável para ele colocar aquele centro de controle. Então ele começa a eliminar aquela função. Já que a pessoa não usa comunicação, eu vou parar. Entendeu? Por isso que a medicação psicotrópica vai direto na resposta de prazer. Por isso que ela é tão viciante, por isso que tem muito médico que não receita nem a pau, dependendo do paciente, dependendo da idade, entendeu? Porque sabe que aquilo é muito viciante. Analgésico também. Quem gosta de sentir dor, qualquer que seja? Eu acho que ninguém. Então, analgésico é altamente viciante. Você toma um pouquinho, tem aquela sensação boa de não estar sentindo dor, não estar sentindo nada, pronto, você não quer mais voltar a sentir dor. Entendeu? É muito difícil, são das piores. Realmente aquelas que agem direto no cérebro são as piores de se lidar. Cristina falou aqui, quando o indivíduo não se vê como um dependente e acha que nada vai acontecer com ele e quando há resistência de tomar medicação. A gente está falando aqui de duas coisas. Se a pessoa não percebe... Consegui não chutar o celular de novo. Quando a pessoa não percebe que ela é usuária, que ela está no quadro de dependência, aí é que está instalado o vício. Lembra que eu falei que se a pessoa tem autocontrole, não é vício ainda, é uma questão comportamental. A pessoa consegue ficar sem. É o que a gente chama do viciado ocasional. É aquela pessoa que brinca, que faz, que se droga, mas você sabe que ele consegue ficar um período sem aquela droga, que ele não vai ter feito disso. E ele percebe, ele não gosta, mas ele percebe isso. Aí não é um vício ainda é uma questão comportamental. Agora, se a pessoa não consegue mais ficar sem, se ela já começa a ter aquelas respostas de abstinência, de sudorese, de inquietação, de agitação, de ansiedade, do corpo sentir falta daquela química, aí a gente está falando de um vício. Tá? Aí já é um vício mesmo, já é uma coisa que está além do controle da pessoa, ela precisa de ajuda. Tá? E muitas vezes qual é a melhor maneira que a família tem de ajudar a pessoa? Não deixar sair de casa. Não tem jeito. Sabe que se a pessoa sair, ela vai dar um jeito de pegar aquela droga. Então, tranca em casa, deixa passar por aquela fase de abstinência, deixa desintoxicar o corpo. Não é bonito de ver, não é legal, a pessoa vira do avesso, ela vomita, ela põe pra fora, ela sua, ela cheira a química, entendeu? E dependendo do tipo de vício, às vezes são dias, dependendo do tipo de desintoxicação que ela está fazendo, ela precisa até de um acompanhamento médico, mesmo em casa, mesmo trancada em casa, para poder repor vitaminas, de repente uma medicação para estabilizar aquele desânimo, aquela ansiedade que está sendo gerada, para que ela passe por tudo isso. Entendeu? São as famosas medicações de resgate em último caso. Mas assim, chega um ponto em que não tem outro jeito. Ou você tranca aquela pessoa, você limita o acesso daquela pessoa à droga de uma forma extrema. Com o filho é mais fácil de fazer, com o adulto já é mais complicado. Entendeu? Resistência à medicação. Aí é um ponto complicado. Né? Num caso de internação, você pode usar... Vou até pedir para a Araceli me ajudar aqui. A Araceli, para quem não sabe, é enfermeira, trabalhou muito tempo com saúde mental e pode opinar um pouco a esse respeito aqui. Não sei se ela ainda está aqui com a gente, né? Que quando a gente fala da medicação, tem gente que não quer, que não gosta. Não preciso disso, não estou doente, acho uma N questões. Pode se drogar, mas não pode tomar um remédio para a própria saúde. Então, vai usando desculpa mesmo, entendeu? Vai fugindo da responsabilidade. E, num caso de internação, você pode entrar com a medicação injetável. Agora, quando a pessoa
Não é um risco para ela. Ela está no dia a dia dela, está trabalhando, está produzindo mal por causa da droga, mas está produzindo, ou não está produzindo. Mas se ela é maior de idade e recusa tratamento, é complicado, você não tem muito o que fazer. A não ser que você prove. A não ser que você prove para ela que ela realmente está se tornando um problema, que ela está se tornando um vício, para que ela aceite ajuda, muito dificilmente uma pessoa dessas volta atrás, pelo próprio comportamento compulsivo, pelo próprio vício. Entendeu? Não é aquela droga que ele quer. Então, às vezes ele até entra no mecanismo de defesa, de que aquela droga vai atrapalhar o barato dele. Entendeu? Imagina, tomar remédio para ansiedade se eu posso usar droga? Imagina, se eu tomar isso aí, não preciso mais da droga, olha que coisa horrorosa. Então a pessoa começa a achar motivos para não tomar medicação. E infelizmente, se a pessoa não é um risco para ela, legalmente não tem nada que se possa fazer. Tem gente que esconde o remédio no meio da droga, no meio da comida, entendeu? Tira da cápsula, põe o pozinho em cima da comida e dá para a pessoa comer, mistura na bebida. Não é legal, mas são maneiras, entendeu? Agora, é ilegal você forçar uma pessoa a se medicar contra a vontade dela, você forçar a pessoa a um tratamento que ela não quer. É muito complicado, é uma questão muito polêmica de se lidar. O Bruno falou aqui, uma coisa também é por um erro médico também pode prejudicar quando um remédio que tem um grande efeito é usado. Aí, Bruno, eu não diria que é um erro médico, porque infelizmente a gente só sabe o efeito de uma medicação no organismo quando usa, entendeu? Tem medicações que têm a contraindicação de provocar dependência. Então o médico sabe que se ele precisar recorrer àquela medicação, vai ser por um tempo breve, entendeu? Para fazer o tratamento, fazer o resgate daquela pessoa e logo mudar para outra medicação ou cortar, entendeu? Não vai manter aquela medicação por muito tempo. Agora, a não ser que seja um médico displicente, entendeu? Que não conheça muito dos efeitos colaterais de uma medicação, ou seja uma medicação nova que ainda não é amplamente conhecida, dificilmente assim. Eu entendi o que você quis dizer com o erro médico, entendeu? Mas acho que é uma questão de experimentação. Infelizmente, na medicina, você só sabe como é que uma pessoa responde à medicação usando a medicação. Pode ser uma medicação que não tem o efeito de dependência, mas aquela pessoa especificamente tem uma resposta de se apegar, de se tornar dependente. Então o remédio cai como uma luva, entendeu? Uns tempos atrás, hoje em dia ainda tem mais menos, mas uns anos atrás era muito comum nos Estados Unidos o vício pelo uso da aspirina, entendeu? Ah, qualquer dorzinha, aspirina, qualquer incômodo, aspirina, aspirina, tudo era aspirina. Eles tomavam aspirina com água, sem água até praticamente, mas tudo era uma questão de aspirina, era uma medicação comum de acesso. Você entra numa farmácia, me dá uma aspirina, tá aqui, entendeu? Então é complicado. Aí o que aconteceu? Aquilo foi sobrepondo o organismo, o número de problemas de AVC, de derrames foi aumentando, porque eles lembraram, os farmácias lembraram que a aspirina tem um efeito de afinar o sangue, entendeu? Então você vai afinando, vai afinando, vai afinando, a capacidade de coagulação da pessoa vai ficando muito fraca, entendeu? E a própria circulação sanguínea, qualquer machucado, a pessoa se machuca num grau muito extremo, entendeu? Enfim, estou falando de uma medicação comum, aspirina, entendeu? Então, não tem como você saber que a pessoa vai ter esse tipo de dependência. Aí, nesse caso, não seria um erro médico, seria uma questão de tentativa e erro. É parte da medicina isso. Né? Quando o médico conhece bem a medicação, ele já tem uma ideia, não, essa medicação eu não posso usar com essa pessoa, porque essa pessoa tem facilidade em ficar dependente, então eu vou tentar outra medicação. Agora, se o médico não tem essa informação, fica mais difícil. A Cristina perguntou aqui, deixa eu correr um pouquinho a tela que andou. Como psicólogos podemos lidar com o familiar, já que fica difícil esse contato e ajuda, pois existe todo um emocional envolvido. Cristina, aqui a gente vai esbarrar na questão do amparo familiar. Se o seu paciente é maior de idade e ele não quer envolvimento familiar, é um direito dele. Infelizmente, você vai ter que tratar, entendeu? Até onde está no seu alcance com aquele paciente. Eu sou sincero, se eu vejo que o paciente está se sabotando, que ele está usando a terapia só para dizer, estou fazendo terapia e não está adiantando, ele está te usando. Então, eu sou sincero, olha, não vai funcionar dessa maneira. Porque para tratar isso, precisa disso, disso, daquilo. Eu exponho para a pessoa o que eu estou enxergando.
e deixa a critério dela. Você quer continuar mesmo assim? Você vai se engajar? Aí a minha ética falando. Eu não consigo manter uma pessoa em tratamento se eu vejo que ela vai se sabotar, que ela não vai levar aquilo a sério. Eu prefiro não fazer. Por quê? Primeiro de tudo é o meu nome que está em jogo. Aí eu fico com esse paciente, entendeu? Aí daqui a pouco ele vai, se droga, faz uma merda muito grande. Ah, mas ele estava em terapia, mas o psicólogo não viu isso acontecer? Não viu que ele estava preparando esse comportamento, essa atitude, essa ação? Então é complicado, entendeu? Então, assim, a gente fica de mãos atadas. Vai da ética de cada um, aceitar arriscar com o paciente, achar que pode mais para frente ter uma evolução. Quando é um contexto institucionalizado, sai. Por exemplo, você está atendendo um preso, um presidiário a pedido do Estado, uma pessoa que está fazendo um processo de reinserção social a mando de um juiz. A pessoa está sendo processada, está buscando terapia em juízo. Aí, assim, você tem liberdades para acionar familiares. Você vai ter todo um procedimento, você tem que entrar com uma petição, acionar o conselho tutelar, dizendo tudo que você está percebendo, você tem que laudar aquilo que você está percebendo e por que a presença do familiar é importante naquele caso. Entendeu? Eu digo para você, pela minha experiência, eu já trabalhei com presidiário, já trabalhei em centro de reabilitação, já fiz trabalho junto com o DENAC de São Paulo um tempo atrás, entendeu? Em geral, a pessoa que busca ajuda mesmo para se enganar, ela deixa você contatar um familiar. Eu, na minha anamnese, no meu termo de identificação do paciente, tem uma parte lá que eu falo, contato de emergência. Quem você quer deixar um contato de emergência? Ah, quero deixar o contato de um amigo. Tá? Você não prefere deixar de um familiar? Ah, não tem contato com a minha família. Pronto, ele te fechou a porta e você tem que respeitar isso. Entendeu? Eu sempre tento pegar um contato familiar. Uma mãe, um irmão, um primo, quem quer que seja que possa, não para me dar informação, mas porque no último caso eu tenho a quem recorrer. Porque um amigo, muitas vezes, pode nem ser real, pode ser alguém que ele conheceu e já não sabe nem se aquele contato está atualizado. Acontece muito. Você tem um problema com o paciente, você tentar o contato de emergência e o telefone não existe. Você liga, ah, não, esse telefone, não conheço essa pessoa, esse telefone é meu há não sei quanto tempo. Então, assim, eu sempre tento pegar de um familiar, mas o paciente tem a primazia. Ele pode não querer te dar, e se ele for maior de idade, infelizmente, você tem que aceitar. Aí vai de cada um. Tem gente que não aceita e impõe ao paciente. Aí vai de cada um, não tem certo, não tem errado, tá bom? O Zé está perguntando, para dependente crônico, as casas de recuperação tipo Fazenda de Esperança, seria o melhor recurso? Como eu falei, há casos e há casos. Eu tenho casas de recuperação que eu tenho históricos muito bons, outros relatos muito bons, e tem casas de recuperação boas, famosas, grandes, das quais eu não tenho boas referências. Então eu acho que assim, sempre que você falar numa casa de recuperação ou que você vai atender alguém de uma casa de recuperação, eu vou até o lugar. Eu vou conhecer o lugar, vou conhecer os profissionais que estão ali engajados, vou conhecer o trabalho que é feito lá, entendeu? Até para poder dizer se é bom ou se não é bom. Novamente, é o meu nome que está em jogo. Eu recomendo um lugar, a pessoa põe, tem uma experiência ruim. Ah, por que você conheceu esse lugar? Ah, foi o psicólogo lá que indicou. Entendeu? Complicado? Eu vou até o lugar, vou conhecer mesmo. Mesma coisa escola, mesma coisa centro de treinamento, qualquer referência que eu vou dar, eu vou até a instituição para conhecer o trabalho que é feito lá e quem são os profissionais que atuam. Entendeu? Tem lugares que tem um trabalho muito legal, tem amparo familiar, tem amparo médico, psicológico, social, laboral, as pessoas aprendem um ofício, principalmente essas fazendas, elas ensinam a pessoa muitas vezes a ter um ofício, para largar a droga, para ela sair de lá ter como se ocupar, ter como ocupar a cabeça e não ficar recorrendo àquele comportamento antigo. Entendeu? O trabalho é muito bem feito, mas como eu falei, tem que conhecer o lugar e ver como ele é, ver como ele, se ele cumpre aquilo que ele promete. Porque tem lugar por aí que é depósito de gente, eles só estão de olho no dinheiro ou da família ou do Estado e vivem disso. Não importa quantas pessoas botem lá dentro, mantém sedado ou deixa lá sem fazer nada, entendeu? É complicado. A gente tem que olhar muito o tipo de trabalho que é feito nesses lugares. Vamos falar um pouquinho de toxicomania. A gente já até falou na parte de drogadição. Só avançar um pouquinho aqui, que daqui a pouco o Instagram vai entrar nos reloginhos finais aqui. Quando a gente fala de toxicomania, a gente está falando
de pessoas que elas não conseguem parar de usar. Não é que elas deixam o período passar e vão atrás de mais. Elas não deixam o período passar. A pessoa usa, já quer mais, já quer mais, já quer mais, já quer mais, já quer mais. Ela acaba com o organismo dela de tanto que ela usa aquela substância. Tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, tem 4 comportamentos que constituem esse tipo de toxicomania. A compulsão, a pessoa ela não consegue nem pensar em não usar. Já está na rotina dela o período de usar aquilo. Ela não lembra nem de ir no banheiro, mas ela lembra de usar a droga. Entendeu? Doses cada vez maiores. Entendeu? A dose recomendada daquele remédio é 1 comprimido. Eu tomo 4 e não me faz nada. Tá tudo bem. Não pode. Então a pessoa vai aumentando por conta própria. As doses da droga, do remédio que ela usa. Os psicotrópicos, então, nossa senhora, eu conheço gente que usa Rivotril, usa calmante aí como se fosse balinha. Tá nervoso, pum. Tá nervoso, pum. Aquilo já não está mais nem fazendo efeito e está fazendo mal para o organismo, mas a pessoa está usando. Ela não consegue. Ai meu Deus, meu calmante está acabando. A pessoa já entra na euforia de ficar sem. Entendeu? Surgimento de consequências na vida pessoal, emotiva, social, econômica, porque a pessoa acaba com o próprio dinheiro, a pessoa compra, a pessoa vai atrás, ela rouba dentro de casa, ela vende as coisas que tem, mas não pode ficar sem a droga. Então, já é um quadro extremo. Nesses casos onde a pessoa está nesse tipo de comportamento, aí já existe um amparo legal para que você possa acionar a família. Entendeu? A pessoa está se tornando um risco, ela está tendo comportamentos de risco para obter aquela droga, aquele alívio. Entendeu? Agora, uma curiosidade. Quando a gente fala de vícios, existe um vício social que é bem aceito. A gente sabe que é um problema, mas ele é aceito. É o vício no trabalho. É um vício, é uma compulsão, a pessoa tem toda essa parafernália aí de reações, de sintomas que a gente descreveu, entendeu? Mas está tudo bem, porque a pessoa está produzindo. Ela não está fugindo da responsabilidade, ela está tendo muita responsabilidade. Entendeu? Então é complicado quando a gente fala de vícios, de repente, como eu falei, a pessoa usa desculpas. Mas o vício no trabalho, quando é que ele se torna nocivo? Quando ele passa a comprometer a saúde da pessoa como a droga. Não é que não tem nada de errado usar droga. Tem coisa errada, tem errado de usar droga sim. Mas em que ponto aquilo se torna um problema? Voltando um pouquinho aqui, Cristina. Eu só queria encerrar aqui minha colinha para eu falar do assunto aqui. Fazendo Esperança tem vários trabalhos similares. É como eu falei, a gente tem que conhecer o tipo de trabalho que é desempenhado nesses lugares. Até para workaholic tem grupos de apoio, pessoas que precisam se afastar do trabalho. A pessoa está de férias, mas está indo todo dia no local de trabalho. Às vezes não está na estação de trabalho, mas oferece ajuda, quer ajudar, quer fazer uma cópia, quer... A pessoa dá um jeito de estar ali, porque ela não consegue olhar para o outro lado da vida dela. Isso é o efeito do vício. Isso é o lado da drogadição falando. Entendeu? A pessoa não consegue não pensar naquilo. Aquilo norteia o pensamento da pessoa. Obter aquele objeto de prazer, aquela sensação de alívio, aquele controle da ansiedade que ela tem no uso da droga, no trabalho, entendeu? Como eu falei, nos vícios de sexo, de jogos, de assistir televisão, jogos de videogame, tudo aquilo que te prende, que te priva do convívio, é um vício, é algo ruim. E nesses lugares mesmo, Fazendo Esperança, tem pessoas hoje em dia que não são só drogaditos que estão lá internados, são pessoas de outros vícios. Para se isolar de tecnologia, para se isolar de jogos, para se isolar de sexo, entendeu? Tudo é possível desde que o trabalho seja feito com amparo. Um amparo adequado, amparo legal, amparo familiar, amparo social. Você tem que ter um propósito. Até para terapia, até para a pessoa que busca psicoterapia, tem que ter um porquê dela estar ali. Senão, como eu falei, vai da ética de cada um, a pessoa só está querendo te usar como uma desculpa e você pode acabar caindo no conto do vigário. Você acha que você está fazendo o seu melhor, a pessoa está contando a historinha dela e de repente ela faz uma cagada e a justiça vai vir atrás de você. Entendeu? Nossa, mas você estava atendendo essa pessoa, você não viu que ela tinha esse comportamento, você não percebeu
que ela estava se preparando para esse tipo de atitude. Não aconteceu comigo por muito pouco, eu percebi a tempo, mas uma colega minha atendeu uma paciente que veio trabalhar uma questão de uso de droga, que ela tinha parado, disse para ela há um tempo atrás, depois que ela teve uma tentativa de suicídio. Disse ela que foi revelador, que não sei o quê, mas desde então ela resolveu parar com a droga e queria terapia. Fez o cenário, contava historinha, fez a terapia, quase 6 meses. De repente ela parou de vir. A minha paciente tentava contato, eu não conseguia, ela foi atrás da família para saber. E descobriu que a paciente tinha se matado. O que acontece? A paciente nunca tinha parado com a droga, entendeu? Mas disse que parou. Então, quando entrou no processo terapêutico, a psicóloga, sem perceber, foi trabalhando encorajamento, autoestima, toda essa parte que levanta o astral da pessoa e controla depressão e ansiedade. O que acontece? Você põe a pessoa em movimento. E se ela tem uma ideação suicida, ela vai até o fim. E o pior, ajudada pela psicóloga, que não tinha como saber dessa história. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que o paciente traz. Gente, anamnese. Quem acompanha minhas lives sabe que eu falo muito disso. A anamnese é vital em qualquer processo terapêutico. Você começa pela anamnese e você termina revisando a anamnese. Isso não adianta você ficar enrolando, entendeu? Trabalhando com aquilo que o paciente está trazendo. Faça a anamnese. Conheça o seu paciente, tenha identificação familiar, conheça aquilo que ele está te trazendo. Entendeu? O Zé falou aqui, se der tempo, fala um pouco sobre a pós-recuperação na família. O amparo familiar é muito importante quando os casos são mais extremos. Entendeu? Aquela pessoa que já está convalescendo, já está num processo de fechamento social, de retração, já está com a saúde tão comprometida que ela não responde mais por ela. O amparo familiar vai aproximar a família daquela pessoa. Em geral, a pessoa que busca a droga se prende nesse mecanismo de vício, ela quer a distância da família. Ou por raiva, ou por vergonha. E quando a família começa a fazer essa busca, isso é reforçador no processo da pessoa. Isso aumenta as chances de recuperação. Entendeu? Meu reloginho aqui daqui a pouco vai começar, Zé. Eu posso até depois fazer um outro vídeo, ou então você me chama no privado, a gente conversa um pouco melhor sobre essa questão, porque só ela em si dá uma live inteira, a questão do amparo familiar. Entendeu? Mas em resumo, gente, falando um pouco de vícios, de dependência, espero ter respondido as perguntas de vocês. Desculpem no final aí que o relógio deu uma apertadinha. Cristina, estou à disposição, se eu puder te ajudar, só me chamar no privado, a gente conversa aí. E Zé, estou sempre à disposição aí que você quiser falar sobre recuperação familiar ou qualquer assunto envolvendo a drogadição, qualquer assunto envolvendo psicoterapia, hipnoterapia. Vocês sabem que eu tenho um fraco por mim, eu fico horas falando disso. Vamos conversando, Cristina. Vamos ver se a gente articula uma live aí falando mais sobre esse assunto, tá bom? Gente, eu vou me despedir por aqui, que o meu reloginho já está aparecendo aqui. A todos, muito obrigado. Desculpem a correria do final aí. E fiquem comigo. Quarta-feira tem mais live. Ainda não defini os próximos temas, mas a gente vai conversando em cima daquilo que a gente está conversando aqui, como sempre, né? Vocês me trazem o tema das lives seguintes. Então a gente vai conversar muito, Cristina, sobre que dependência química é uma causa à parte aí da psicoterapia. Gente, agradeço a vocês que ficaram comigo até aqui. Quem tiver dúvidas, manda para mim. O vídeo vai ficar no IGTV, depois ele vai para o canal do YouTube, tá? Como sempre, todas as minhas lives estão lá para vocês poderem acessar. Tirem dúvidas, deixem suas perguntas que eu respondo a todos eles, tá bom? A todos, muito obrigado, gratidão aí pela presença e até a próxima live.